Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma palestra do primeiro encontro de Biomedicina Estética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para mim está sendo uma satisfação enorme estar participando desse evento e desde já eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite e também por estar palestrando junto a excelentes profissionais da área da estética. O meu nome é Gleisia Lacerda, eu sou biomédica esteta e venho palestrar hoje para vocês sobre um tema bem bacana e bem temporal, né, que é sobre a mesoterapia, uma vez que nessa época do ano a busca por procedimentos estéticos direcionados à redução de gordura localizada tem aumentado muito, justamente nessa época do ano, pelo verão, então as pessoas acabam procurando muito. Então, nós temos como título da nossa palestra Conhecendo a Mesoterapia e seus ativos para o tratamento da gordura localizada. Antes de iniciar a nossa palestra, eu vou me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Gleisia Lacerda, eu sou biomédica, formada pela Associação Caruaruense de Ensino Superior, ACES, aqui na cidade onde eu resido, que é Caruaru, em Pernambuco, e tenho uma habilitação em análises clínicas. Posteriormente, eu realizei alguns outros cursos de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Sou mestre em biotecnologia industrial e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. E sou especialista em biomedicina estética pelo NEPUGA. E com isso eu tenho uma habilitação nessa área também. Há aproximadamente uns 7 anos, eu me tornei professora de ensino superior e atuo até, então, nesta área também. Então, atualmente, eu sou docente da pós-graduação da Unifip, também sou responsável técnico da minha clínica de biomedicina estética, ministro cursos livres na área de saúde estética e também sou palestrante em alguns eventos. Então, antes de iniciar, de fato, a nossa conversa, nosso diálogo sobre a mesoterapia, eu acho bem interessante a gente falar um pouquinho do cenário atual da estética no Brasil. Então, o Brasil teve um aumento significativo, né, da participação da população em procedimentos estéticos nos últimos anos. Há uns 4 anos atrás, aproximadamente em 2016, o Brasil ele era o segundo colocado, né, no ranking dos países que buscam procedimentos estéticos. Então, já se havia uma procura muito grande nessa área. E aí, esse ano, saiu um novo ranking, onde mostra que o Brasil ultrapassou o primeiro lugar, que era dos Estados Unidos, e se tornou o país que mais realiza, por exemplo, cirurgias plásticas no mundo. Além das cirurgias plásticas, a gente sabe também que houve um aumento bem significativo também na questão da harmonização facial e da participação também nessa área. A busca por um rosto mais harmônico, por exemplo. Porém, o corpo, ele também tem muito espaço, né, no nosso país. Então, muitas pessoas ainda buscam, cada vez mais, né, não ainda buscam, mas cada vez mais buscam um corpo mais magro, com menos regiões com gordura localizada, aquele corpo também com um aspecto mais saudável. Então, as pessoas, além da questão estética, as pessoas têm buscado mais a melhoria do próprio corpo de uma maneira geral. Então, a mesoterapia, o que seria isso? Né? É uma técnica que consiste na aplicação localizada com o objetivo de atenuar algumas imperfeições. A mesoterapia é uma técnica de administração de fármacos alopáticos e fitoterápicos via intradérmica ou subcutânea
em dosagens muito baixas, com a finalidade de obter um efeito farmacológico e um efeito estimulante físico, que é através da picada, da agulha, que são úteis em vários tratamentos estéticos. Então, a mesoterapia, ela vem com essa finalidade, né, de atenuar essas imperfeições, seja gordura localizada, seja uma flacidez, uma celulite, uma estria. Então, todas essas imperfeições podem ser tratadas com a mesoterapia. E aí eu também vou citar para vocês outras áreas do nosso corpo que também pode ser utilizado e como é realizada essa técnica. Além do termo mesoterapia, nós temos o termo intradermoterapia, que também é utilizado como um sinônimo remetente a essa técnica. Porém, vale ressaltar que o termo intradermoterapia, ele pode ficar um pouco restrito. Por quê? Porque, como eu citei para vocês, a aplicação na mesoterapia, ela pode ser por via intradérmica ou subcutânea e até mesmo a via intramuscular. Então, o termo mesoterapia envolve todas essas vias de aplicação, enquanto que o termo intradermoterapia, ele torna-se mais restrito porque foca mais na via intradérmica. Então, a mesoterapia, ela foi iniciada por este senhor que vocês estão vendo aí no slide, que é Michel Pistor, em 1976. Então, como foi que ele chegou até a técnica da mesoterapia, né? Então, ele recebeu um paciente que tinha fortes crises de asma e ele ministrou nesse paciente uma substância chamada procaína, ele administrou por via endovenosa, certo? Buscando obter broncodilatação, uma vez que a procaína é uma substância que ela provoca uma vasodilatação e também ela tem um pouco de efeito anestésico. Além de asmático, esse paciente que Pistor recebeu, ele também tinha um déficit auditivo. E aí, o que foi que aconteceu? Pistor fez a aplicação no músculo masseter desse paciente, e aí, no dia seguinte, o paciente entrou em contato com ele e relatou que, após 40 anos de surdez, ele foi capaz de escutar o sino da igreja. E aí, ele correlacionou ao fato de ter recebido essas injeções pelo Pistor. Então, o Pistor começou a estudar mais essa técnica, começou a avaliar outros pacientes também e percebeu que havia, sim, alguns resultados em relação ao método que ele estava utilizando de aplicação nesses pacientes. Então, a procaína, ela era utilizada seguindo o seu critério de definição, que é utilizado até hoje, né, e que é a definição geral dessa técnica, que é a aplicação dessas doses em poucas quantidades, poucas vezes e no lugar adequado. Então, eu vou mostrar para vocês mais para frente algumas formas, como nós podemos realizar essa aplicação e também mostrar para vocês os locais adequados, a forma que nós vamos aplicar, a distância entre um ponto e outro, pois tudo isso é um conjunto de informações que tornam a técnica cada vez mais significante. Como eu falei para vocês, nós temos diversas imperfeições, então é importante que o profissional que esteja realizando a avaliação, ele tenha o cuidado de avaliar com calma, de conversar bem com o paciente para identificar a imperfeição, a disfunção e tomar a sua decisão da forma ou método que você vai tratar aquela disfunção. Então, inicialmente, a gente tem que, quando nós vamos já relacionar a técnica, né, temos que observar em que nível da pele
essa imperfeição se encontra, né? Então, que imperfeições seriam essas? Que disfunções seriam essas? Então, é o que eu falei para vocês. Se é uma flacidez, se é uma estria, se é uma celulite, se é uma gordura localizada. Então, cada disfunção, ela pode estar em uma profundidade diferente da sua pele. Então, se por acaso a sua disfunção se encontrar na epiderme ou até mesmo na derme, então nós vamos utilizar um plano específico, que é utilizar a via intradérmica. Então, esse tratamento que a gente vai diferenciar, que nós vamos direcionar, no caso, para a estria, para a flacidez, ou quando a gente quer promover uma hidratação, seja no corpo, seja no rosto, nós vamos utilizar a via intradérmica. Se por acaso a queixa do paciente é uma celulite ou uma gordura localizada, então o tecido já muda. Já não vai ser na derme e epiderme, vai ser no tecido subcutâneo, né? Vai ser na hipoderme. Então, a via que nós vamos administrar é os fármacos, né? Porque a mesoterapia, ela vai justamente, consiste nisso daí. Nós vamos utilizar a injeção de fármacos no tecido. E esses fármacos, esses ativos, vão atuar fazendo com que essa imperfeição ou essa disfunção ela seja atenuada. Então, no caso de um tratamento de gordura localizada e celulite, a via que nós vamos utilizar é a via subcutânea. Existem também algumas queixas que alguns pacientes buscam, né, em relação à dificuldade de perda de peso. Então, pode-se também associar a mesoterapia ao modo sistêmico do organismo. Então, podemos também utilizar a via intramuscular para que nós possamos tratar também o emagrecimento geral e ganho de massa magra, bem como também algumas outras questões, como, por exemplo, compulsão por doces, entre outros. Então, como eu citei para vocês, né, na mesoterapia nós vamos utilizar ativos específicos para cada disfunção. Então, para isso, nós vamos falar durante a nossa palestra bastante sobre mesclas ou melanges, que são misturas de princípios ativos, podendo fazer combinações variadas, visando atingir melhores resultados. Então, como vocês estão vendo aí, essas substâncias, elas vêm fornecidas para a gente através de frasquinhos de vidro, na forma de ampola, e essas ampolas, elas são esterilizadas, então o material vem todo estéril para que nós possamos utilizar, né? Então, vale ressaltar que todo material que, porventura, venha a ser injetado no organismo, ele tem que estar livre de qualquer micro-organismo. Justamente para evitar e minimizar infecções. Aqui no Brasil, nós temos muitas empresas, diversas farmácias de manipulação que montam essas mesclas ou até mesmo vendem as ampolas individualizadas para que você possa montar a sua própria mescla. Então, a gente vai falar também sobre alguns ativos e aí a gente vai ver também como é que poderia ser montada uma mescla de mesoterapia. As indicações. Então, como eu falei para vocês, essa técnica ela não é única, não é exclusiva de gordura localizada, apesar de que, de uma forma geral, as pessoas conhecem muito a mesoterapia com o objetivo de tratamento de gordura localizada, mas existem outras séries de disfunções que podem ser tratadas com essa técnica, como, por exemplo, algumas técnicas corporais, a flacidez, a celulite, a própria gordura localizada, definição abdominal, que o pessoal que gosta de malhar,
que está bem ativo aí nas academias, também vem procurando muito para ajudar a definir o músculo. O tratamento de estrias, despigmentantes corporais, gerenciamento de peso e ganho de massa magra, como eu citei para vocês anteriormente. Os protocolos faciais vão incluir o quê? Rejuvenescimento, preenchedor não reticulado, Skin Buster, que é uma técnica maravilhosa para hidratação, principalmente de área de olhos, essa áreazinha de bigode chinês, não com o intuito de preencher, mas sim de hidratar a região e minimizar, por exemplo, aquele efeito craquelado que dá na maquiagem, quando você passa um tempinho com a maquiagem e que ele tende a marcar. Então, o Skin Buster, ele vem com essa pegada de hidratação extra, fazendo com que isso minimize muito. Temos também tratamentos de manchas, de melasma, persistente ou não persistente, cicatrizes de acne, flacidez facial, papada. Então, para o trabalho, né, na área da face, nós temos aí a mesoterapia indicada para várias disfunções. E também, além disso, a gente também tem os tratamentos capilares, que também a busca é muito grande, principalmente por homens, né, que acabam sofrendo um pouco mais do que as mulheres, no que diz respeito à perda do cabelo. Então, a mesoterapia ela é utilizada tanto para o crescimento folicular, quanto para a diminuição de queda, também para estímulo desse folículo para que o cabelo ele possa crescer maior. Então, tem algumas pessoas que o cabelo demora um pouquinho mais a crescer. Então, essa técnica ela ajuda a nutrir mais o folículo e ajuda a ele a desenvolver. E aí, o cabelo ele pode dobrar ou até quadruplicar o seu crescimento. Além disso, pode ser utilizado para aquelas falhas que os homens têm na barba ou até mesmo falhas em sobrancelhas. Então, é uma técnica que vocês podem ver que é coringa, ela é diversa e ela vem trazendo muitos benefícios. Não é uma técnica também muito cara e é super tranquila de se trabalhar, desde que você siga muito bem as orientações do professor, nos cursos que você for realizando e aprendendo, e trabalhar sempre com muita cautela. Então, não vai dar nada de errado se você tiver essa conduta. Então, temos aqui, ó, como princípio básico da mesoterapia, só para a gente fixar um pouquinho mais, a utilização de fármacos alopáticos e fitoterápicos por via intradérmica e subcutânea superficial, por aplicação local e loco-regional das substâncias, sempre o mais próximo possível em relação à disfunção estética e corrigir através da utilização de microdoses. Então, nessa imagem, vocês podem ver que a profissional está ali colocando em um abdômen, tem vários pontinhos marcados, e aí está fazendo a injeção no tecido subcutâneo de ativos específicos que vão ajudar na quebra da gordura localizada, e aí você vai ter um melhoramento do aspecto dessa barriga, desse abdômen. Então, a mesoterapia ela pode ser realizada de duas formas, né? Que é com agulhas ou sem agulhas. Com agulha, então nós vamos utilizar essa agulhinha que vocês estão vendo aí na tela, que é a agulha do canhão amarelo, que nós chamamos, né, com mais frequência, de agulhas 30G meio, que é a mais utilizada. Uma seringa que pode ser de 3, de 5 ou de 10 ml, também depende do volume que você vai administrar naquele paciente. Ou também a mesoterapia pode ser realizada através de uma técnica que é a intradermoterapia ou mesoterapia pressurizada, que é sem a utilização de agulhas, né?
Então, é utilizar esse dispositivo daqui, e esse dispositivo, ele acaba fazendo uma pressão na pele, e os ativos vão entrar praticamente pelos poros da pele. Essa técnica, eu particularmente não utilizo por dois motivos. O primeiro motivo é que é uma técnica trabalhosa, porque você tem que, a cada ponto, você vai ter que tirar um cartucho, colocar mais ativos, fechar o cartucho. Isso acaba demorando. E na seringa, esse processo manual é mais rápido. Porém, existem algumas classes de profissionais que não estão autorizados a utilizar agulha, como, por exemplo, fisioterapeutas. Então, o fisioterapeuta pode sim fazer a mesoterapia, desde que se utilize esse aparelhozinho aí, que é a canetinha pressurizada. Só para complementar essa explicação sobre a caneta, eu tenho visto na minha prática, nos meus estudos, que a intradermoterapia pressurizada, ela tem causado bastante um processo inflamatório, então acaba o paciente ficando muito marcado, muito manchado, acaba sendo dolorido também. Então, assim, dor por dor, a picadinha da agulha, ela não vai provocar um desconforto tão grande assim. Ela pode provocar, sim, naqueles pacientes que têm fobia à agulha, que nesse caso a gente vai ver mais para frente, que é uma das contraindicações uma das contraindicações são esses pacientes que têm um certo receio ou medo de agulha. Nessa imagem, nós podemos ver os planos de aplicação que é utilizado na mesoterapia. Aqueles planos que eu citei para vocês lá no início da nossa palestra, que são os planos intradérmico, subcutâneo e intramuscular. Quando a gente quer atuar no plano intradérmico, geralmente a gente vai utilizar a seringa numa angulação bem baixa, como a gente está vendo aqui nessa imagem, que seria de aproximadamente entre 10 e 15 graus. Se você quer utilizar o tecido subcutâneo, você pode utilizar na angulação de 45 graus ou até mesmo a 90 graus, mas na frente a gente vai ver como é que a gente faz para a gente não atingir também a camada do músculo. Então, quando a gente entra a 90 graus aqui, a gente vai chegar até o tecido subcutâneo, que seria esse amarelinho aqui. Então, a agulha, no plano de 45, ela entra totalmente para a gente garantir que chega nessa porção aqui, que é o tecido subcutâneo. Já a via intramuscular, ela sempre vai ser utilizada no plano de 90 graus. Então, sobre os planos de aplicação, o plano intradérmico, nós vamos ter a aplicação das substâncias que vai provocar um efeito local e baixa absorção sistêmica. Essa técnica é utilizada para testes alérgicos, no plano intradérmico também é feito tatuagem, e na estética a gente pode utilizar o plano intradérmico para mesolifting, carboxiterapia, intradermoterapia para flacidez, estrias, capilar e também para hidratação facial, tá? O plano subcutâneo, que é o plano seguinte, nós vamos utilizar pequenos volumes de ativos que serão injetados no tecido gorduroso. Nesse caso, para quem ou conhece ou é enfermeiro, está assistindo essa palestra, então muitas vezes nós fazemos a aspiração para a gente ver se não pegou algum vaso, né, de grande calibre. Mas no caso do plano subcutâneo, não é necessário fazer uma aspiração, porque é uma área que não é muito vascularizada, então nesse caso não vai trazer complicações. Então é indicado para mesoterapia corporal, o plano subcutâneo,
principalmente nas áreas de gordura localizada e celulite. E também a carboxiterapia, quando a gente utiliza o CO2 puro para também o tratamento de gordura localizada e celulite. O plano intramuscular, ele tem uma ação sistêmica rápida. Também, nesse caso, o músculo ele vai permitir a injeção de grandes volumes, volumes que podem chegar até em média de 5 ml, sendo necessária aspiração nesse caso. Por quê? Porque no músculo a gente pode sim atingir algum vaso de maior calibre, então é necessário que a gente faça aí uma aspiraçãozinha. O plano intramuscular também é utilizado para aplicação de toxina botulínica, pool de aminoácidos, emagrecimento geral e ganho de massa magra. Para preparar os ativos que nós vamos utilizar na mesoterapia, é necessário ter atenção em alguns parâmetros, como, por exemplo, quando a gente for utilizar o frasquinho, então a gente tem tanto o frasquinho quanto uma ampola, nós devemos fazer uma boa asepsia, né? Tanto quando for removido esse lacre, tanto quanto for quebrar essa ampola. Então, uma coisa que você não pode economizar muito é em relação ao álcool mesmo. Então, em um gás estéreo, um algodão, você põe um pouco de álcool e passa bem para que faça uma adequada higienização desse frasquinho antes da quebra. É importante também, antes de abrir, avaliar o rótulo, ver se a medicação está dentro do prazo de validade, se está tudo ok com ele, para que você possa realmente utilizá-lo. Você vai verificar também o interior dessa ampola. O frasco que a gente utiliza, ele pode ser um frasco âmbar, mas mesmo assim você consegue verificar se esse material que está dentro dele, se esse ativo que está dentro dele, se ele tem uma turbidez ou se ele é límpido. Então, nesse caso daí, é importante que todas as substâncias que você for utilizar estejam líquidas. Turbidez é muito sugestivo de contaminação bacteriana. E também você vai verificar a seringa depois de misturar todos os componentes da melange ou da mescla. Por quê? Às vezes, você pode misturar uma substância que tem reação com outra substância. Então, essa mescla, ela pode ficar turva. Se por acaso a mescla não estiver límpida e ela turvar, você nunca vai utilizar esses ativos, essa preparação no seu paciente, pelo risco de grandes reações alérgicas, de edema e até mesmo de necrose pela formação dos cristais que você pode depositar no tecido. Então, nesse caso daí, se por acaso acontecer precipitação, ou seja, turvação, você não vai aplicar de modo algum no seu paciente. Então, é importante que na preparação desses ativos você escolha até 5 ativos por melange, ou 5 ativos por mescla, tá? Então, não passar disso, porque você pode acabar sobrecarregando aí o organismo do paciente, e aí isso pode atrapalhar um pouquinho até o organismo dele agindo no processo inflamatório. Então, nesse caso, 5 ativos é o suficiente, de 4 a 5. Além disso, é importante que você observe se seus ativos são todos registrados na Anvisa, são liberados para uso da Anvisa aqui no nosso país. Verificar o prazo de validade e esterilidade, que eu também já citei. Para algumas áreas do corpo, como por exemplo, celulite, gordura localizada, nós vamos trabalhar com um volume máximo de 10 ml. Então, nós não podemos ultrapassar 10 ml por sessão. E essa sessão pode ser feita quantas vezes na semana, professora? Então, nesse caso, o volume máximo deve ser de apenas 10 ml por semana.
Então, o intervalo de um tratamento de gordura localizada ou de celulite, ele pode variar entre 7 dias a 15 dias. E aí, vamos respeitar também o volume por puntura. Vocês devem lembrar que no início da palestra eu citei que o princípio, né, a definição geral da mesoterapia é utilizar pouca quantidade em poucos pontos no tecido específico. Então, em um ponto apenas, a gente não pode sobrecarregar e colocar um volume grande de ativos. A gente vai ver agora, nesse slide, a quantidade ideal para aplicar por ponto, por exemplo, em um tratamento de gordura localizada. Então, considerando o fato de que a nossa palestra está voltada para a gordura localizada. Mas se por acaso a gente fosse trabalhar com estria, aí a gente teria que lembrar que o plano de aplicação é diferente, então a técnica ela muda um pouquinho. Se for para uma flacidez também. Então, considerando o nosso eixo, que é a gordura localizada, nós vamos utilizar uma profundidade que ela pode ir de 2 milímetros até 13 milímetros. A dose vai ser a menor possível e em cada ponto que a gente definir, nós vamos colocar de 0,1 a 0,2 ml do produto e esses pontos que vão ser distribuídos, por exemplo, em um abdômen, ele tem que ter de distância entre eles de 1 até 3 centímetros. Então, aqui eu tenho uma área, por exemplo, para o tratamento de uma flacidez de colo. Então, vocês conseguem visualizar aqui, ó, vários pontos. Então, para a flacidez, no caso de uma flacidez, o plano de aplicação é intradérmico. Então, eu vou vir aqui com a minha seringa, a minha agulha, numa inclinação de 10 a 15 graus, e em cada pontinho desse aqui, eu vou fazer uma pápula, né? Que é quando eu começo a injetar o líquido, de acordo com esse plano de aplicação que eu citei para vocês, ele fica abaulado, a pele fica abaulada, formando aí uma pápula. Já no tratamento, por exemplo, para gordura localizada, que a gente vai começar a dar um foco maior agora, então aqui a gente tem a área, e essa área nós vamos distribuir os pontos de acordo com a região que você vê onde tem mais acúmulo de gordura. Então, por isso que é importante que a gente faça uma avaliação detalhada desse paciente com muita calma, e aí faça também uma avaliação bem personalizada. E aí, de acordo com o que você vai aplicando no paciente, durante as suas sessões, você vai ver que a camada de gordura ela vai se modificando, ela vai mudando. E praticamente, a cada sessão que você vai fazer, a sua marcação, ela tende a ser diferente, né? Porque você vai justamente naqueles locais onde tem um depósito maior de gordura. Já já a gente vai chegar no slide onde eu mostro como é feita a marcação em algumas áreas. No caso da gordura localizada, não se deve fazer o tratamento em pacientes com prego menor do que 1,5 cm. Isso daí também pode até ser feito, sim, mas aí você vai considerar quais os ativos que vocês vão utilizar. Então, existem alguns ativos, os quais são ativos que ele tem uma ação lipolítica mais agressiva e, portanto, não deve ser aplicada em pacientes que têm uma camada de gordura pequena. Mas aí existem outros ativos que são substituíveis e que você pode sim utilizar ele e que ele exerça o seu efeito lipolítico nessas pessoas que têm uma camada menor. Mas aí você tem que ter cuidado e avaliar muito bem como é que você vai fazer essa aplicação com uma pessoa que poderia ter uma camada bem fina. A quantidade máxima, né, eu acabei já falando para vocês, é de 10 ml por área, porém existem algumas áreas corporais que aí vai ser dividida em duas, como por exemplo, essa gordurinha que fica embaixo do braço, flancos,
Então, você vai dividir esses 10 ml geral que você pode utilizar e dividir 5 ml para um lado, 5 ml para o outro. O que você não pode fazer é colocar 20 ml, que seria 10 de um lado e 10 do outro. Então, vale considerar que, por exemplo, o flanco, ele é uma área só e essa área ela é dividida para dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Acho que ficou entendido isso, né? A quantidade por ponto que também nós citamos é de 0,1 a 0,2 ml. Então, por exemplo, se você aplicar 0,2 ml por ponto, nós vamos poder distribuir até 50 pontos em um abdômen, ou 50 pontos distribuídos para os flancos, 25 para cada lado. E aí, geralmente é melhor você colocar uma quantidade menor de pontos, porque considera-se também as perdas, né? Porque quando a gente vai fazer esse movimento de tirar de um ponto e colocar em outro, às vezes vão caindo algumas gotinhas dos ativos e aí a gente acaba tendo pequenas perdas, tá? A distância mínima entre os pontos é de 2 centímetros. No caso, se a gente for fazer uma média, vai de 1 até 3 centímetros. E o plano de aplicação é de 45 a 90 graus, tanto para gordura localizada quanto para celulite. Ainda sobre a preparação dos ativos, vejam só como acaba sendo muitos detalhes, né, até que você possa de fato aplicar no paciente. É necessário que a gente tenha uma atenção especial e uma atenção voltada para o pH do ativo que você vai utilizar. Então, existem algumas empresas aqui no Brasil que trabalham com mesoterapia. Então, algumas delas são dependentes de pH e outras não. Então, eu vou citar, eu não estou ganhando nada por isso, mas nós temos algumas empresas, como por exemplo, a Victa Lab e a Biometil, por exemplo. Então, qual seria um pouquinho a diferença dessas empresas em relação à preparação dos ativos? A Victa Lab, ela é uma empresa que fabrica, que produz as ampolas pH dependentes, ou seja, ela vai descrever lá no rótulozinho dela qual o pH daquele ativo. Enquanto a Biometil é uma empresa que ela estabiliza o pH de todos os seus ativos. E aí, esse fato de estabilizar os seus ativos é uma vantagem dessa empresa, por quê? Porque você vai poder pegar o ativo, misturar com o outro, sem ter muito risco de turvação e precipitação, aquele risco que eu falei para vocês anteriormente no início da palestra. Então, agora, nesse momento, que é a hora de montar a mescla, se eu for utilizar, por exemplo, uma mescla da Victa, eu tenho que olhar o pH de cada ativo. Então, vamos supor que eu tenho lá 5 ativos e eu vou juntar eles tudo numa seringa só. Então, eu tenho que avaliar o pH de cada um desses ativos. E aí, eu sempre vou começar do ativo que tem um pH menor, ou seja, um pH mais ácido, e partir em sequência para aqueles que têm um pH mais alcalino, mais básico, tá? Então, por exemplo, o desoxicolato é uma substância que ela é bem básica, tem um pH 8. Se eu coloco ela diretamente com algum ativo, então, por exemplo, se eu pego o desoxicolato, que é uma substância alcalina, que tem pH 8, e eu misturo com outra substância que tem um pH, por exemplo, 5, o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma precipitação dos ativos pela mudança brusca de pH. E aí vai turvar, né? E vai acontecer justamente aquilo que eu comentei com vocês no início da palestra, que não poderia acontecer, né? E aplicar no paciente uma amostra onde acontece uma turbação, por exemplo. Então, o ideal é que a gente comece com ativos que tem, por exemplo, pH 5, 5,5, 6, 7, até chegar naquele que tem pH 8. Mesmo assim, tem algumas substâncias que não combinam entre si e que eu vou citar para vocês, por exemplo, da minha prática,
quais são elas e quais podem turvar e precipitar. Então, é importante ter essa consciência e essa atenção. Algo que também nós temos que nos atentar é em relação à própria aplicação, né? Então, a aplicação, como eu citei para vocês, para gordura localizada, é num plano de 45 ou 90 graus, e aí é necessário que a gente faça uma prega subcutânea. O que seria isso? É com o auxílio desses dedos, a gente fazer uma pregazinha, puxando o tecido, para que fique esse gominho aqui e nós possamos atingir a camada de gordura na região. Qual a importância dessa prega subcutânea? É justamente para você evitar que a agulha ela atinja diretamente o músculo. E se a gente injetar substâncias, se nós atingimos esse local aqui, no caso o músculo, então nesse caso pode ter uma reação, o paciente pode sentir dor e ter algumas intercorrências, alguns efeitos colaterais diferentes daqueles que seriam específicos para a gordura, a região da gordura. Então, faz a prega, injeta, coloca a agulha no tecido, depois você solta a prega e faz a aplicação. Evitar também ficar segurando a prega no momento da aplicação. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, um abdômen. Esse abdômen, tem uma camada de gordura relativamente pequena. E aí, o que é necessário a gente fazer? Livrar a área de umbigo, dar um distanciamento de 1,5 cm, 2 dessa região de umbigo, porque o umbigo é uma cicatriz. Se você vem aqui próximo ao umbigo, pode haver inflamação, e vai ser muito desagradável. E é muito doloroso, então a gente livra a área umbilical. E aí é necessário fazer pontos com distanciamento, como eu citei para vocês anteriormente, de 1 centímetro a 1,5 cm, até 3 centímetros, dependendo da região, dependendo também do volume de gordura naquele paciente. E aí você vai fazer o distanciamento dos pontos, a distribuição dos pontos, e em cada pontinho desse você vem e deposita o ativo 0,1 a 0,2 ml por ponto. E aí, como é que acontece em relação à gordura? Porque os ativos, eles vão agir e vão quebrar a gordura. Como é que eles agem, né? Na verdade, quando a gente fala sobre mesoterapia para gordura localizada, algumas pessoas chamam de lipoenzimática. Eita, eu queria fazer uma lipoenzimática. Você pode fazer? Pode. Só que, na verdade, ali não são só enzimas. São, como vocês já perceberam, ao longo da palestra eu falei, ativos, substâncias, porque a gente não vai utilizar apenas enzimas, nós vamos utilizar ativos com finalidades diferentes para, além de provocar a quebra da gordura, ajudar a drenar, ajudar a fazer com que essa gordura saia daquele local e possa ser metabolizada. Então, quando a gente faz esse processo de quebra de gordura do organismo, essa gordura ela vai ser eliminada como? Vai ser na urina? Vai ser no suor ou vai ser nas fezes? Nenhum deles, tá? Então, você como um biomédico, você não deve jamais dizer ao paciente que a via de eliminação vai ser dessa forma. Se por acaso a gordura estiver saindo pela urina, já é um estágio patológico, está acontecendo alguma coisa aí de errado. Na verdade, a nossa gordura ela vai ser metabolizada pelo nosso organismo e aí sim ela vai ser queimada, tá? Então, de uma maneira geral, nesse caso, eu não vou detalhar muito essa parte aqui de lipólise, tá? Porque seria um tema para a gente aprofundar e fazer uma aula sobre isso daqui, então levaria muito tempo. Mas, de uma maneira geral, os tratamentos para quebra de gordura, né, seja ele a mesoterapia, que é um pouco mais invasivo, ou aqueles que não são invasivos, como, por exemplo, uma cavitação, uma lipocavitação, um ultrassom,
uma radiofrequência. Então, seja lá qual for o aparelho que você esteja utilizando, então ele vai provocar a quebra de gordura. E aí, o que é que vai acontecer? Né? A gente vai ter um processo de lipólise, que é a quebra da gordura que está armazenada aonde? Dentro do adipócito. O adipócito é a célula que vai armazenar a gordura para a gente em algum e quando a gente tiver com uma baixa reserva de energia, quando o nosso corpo estiver precisando de energia, aí vai utilizar dessa fonte para que a gente, por exemplo, não venha ter não venha entrar em colapso, morrer, alguma coisa por falta da energia. Então, o nosso corpo ele tem reservas. E aí, essas reservas, por exemplo, que tornam-se indesejáveis e algumas pessoas querem eliminar, né? Então, o processo que a gente faz é o processo de lipólise, onde a gordura que está armazenada dentro desse adipócito, que está na forma de triglicerídeo, ela vai ser quebrada em 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Esse ácido graxo, ele vai ser encaminhado, por exemplo, para músculo, para que ele lá possa ser utilizado, possa ser absorvido e possa ser também utilizado como energia para aquele músculo. Ou também pode acontecer no caso pela quebra, o ácido graxo vai para o músculo e o glicerol vai lá para o fígado para que ele possa ser metabolizado também. Se por acaso acontecer de eu não ter gasto energético após essa quebra dessa gordura, o que é que vai acontecer? Essa gordura ela vai ser reestocada. Então, o nosso organismo ele vai ser responsável por unir novamente 3 moléculas de ácidos graxos a um glicerol e vai ser reestocada novamente dentro de um adipócito. E aí, continua. Então, é importante que o paciente que esteja se submetendo a um processo de mesoterapia para gordura localizada, ele saiba que o profissional vai ajudar a provocar a quebra da gordura, mas a queima da gordura, que é o metabolismo, é por conta dele. Então, ele vai ter que ser um paciente, obrigatoriamente, que realiza atividade física, ok? Então, aqui a gente tem uma molécula, no caso, um adipócito, mostrando aqui uma esquematização do que pode acontecer dentro dele num processo de lipólise, tá? Então, o que é que vai acontecer? A lipólise, ela é estimulada por catecolaminas, que em quantidades baixas, quantidades moderadas também, eles vão ativar, né, vão estimular receptores beta-adrenérgicos e também alfa-adrenérgicos que vão ativar algumas enzimas, como a adenililciclase intracelular, que vai quebrar as moléculas de triglicerídeo. Então, as substâncias também temos substâncias, né, que na mesoterapia que vão justamente ativar a adenililciclase, e aí também vai estimular a perda de gordura, e também a gente vai ter alguns, substâncias intrínsecas ao organismo, quanto as extrínsecas, como por exemplo silício, hormônios tireoidianos, enzimas como o desoxicolato, a ioibina, enzima glutatión pelo próprio organismo, que vai provocar essa série de ativação de hormônios e de substâncias que vão ativar diretamente, participar diretamente na ação dentro do adipócito, quebrando esse triglicerídeo e liberando aí o glicerol e os ácidos graxos, tá? Então, esse é o processo realmente que acontece, né? Acontece a lipólise e após a lipólise, o paciente ele deve praticar uma atividade física para que essa gordura que foi quebrada, ela não seja reabsorvida e reestocada, que ela seja utilizada com gasto energético, certo? Então, por isso que não é eliminada nas fezes, nem na urina e nem pelo suor. Então, agora, né, falando mais especificamente sobre a gordura localizada e quais as possíveis áreas
de aplicação, a gente vai ter essas opções aí que eu coloquei para vocês. E há algumas outras a mais, que se surgir eu posso citar para vocês. Mas, por exemplo, abdômen, dependendo do paciente, ele pode ser considerado uma área só, ou também, dependendo da quantidade de gordura, ele pode ser dividido em duas áreas, como abdômen superior e abdômen inferior. Coxas também, nós podemos realizar o tratamento de mesoterapia direcionada a ela, principalmente na área interna de coxa. Essa área mais externa da coxa é também chamada de culote e pode ser feita a aplicação. Nos glúteos também pode ser realizada a aplicação de mesoterapia e principalmente nessa área de glúteo, né? Na verdade, a indicação principal é a área subglúteo, que em algumas pessoas forma um depósito gorduroso aqui embaixo do glúteo, que também é popularmente conhecido como bananinha. E aí, o que é feito? É realizada a marcação e a aplicação desses ativos diretamente na região. Outra região que também é utilizada e pode ser feito tratamento como gordura localizada é a região abaixo do queixo, que é conhecido como papada, e aí a área da papada também pode ser tratada. Porém, os ativos que são utilizados para a região de papada, eles tendem a ter uma diferença em relação aos que são utilizados no restante do corpo. Então, posteriormente, em outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais sobre papada. Temos também a área de braço, flancos e costas. Então, todas essas áreas daqui podemos trabalhar para o tratamento da gordura localizada. Então, os ativos que nós utilizamos, então, como eu falei para vocês, nós não vamos usar apenas substâncias como enzimas que são lipolíticas, né? Nós vamos sim utilizar ativos lipolíticos, mas nós vamos utilizar também ativos que são eutróficos, que são aqueles ativos que vão auxiliar na reconstituição da matriz extracelular e também, por exemplo, estimulam a produção de colágeno, de elastina, que vai reestruturar o tecido. Temos também os venotróficos e vasodilatadores, que são bem importantes também para ajudar aí, na drenagem do líquido que fica devido ao processo inflamatório. E também nós podemos associar algum anestésico a essa formulação, tá? Então, quando a gente vai falar sobre gordura localizada e sobre os ativos que nós vamos utilizar, lipolítico, eutrófico, vasodilatador e anestésico, a gente tem que conhecer bem os ativos, conhecer bem o paciente, conhecer bem as necessidades dele, realizar uma perfeita anamnese, uma avaliação, para que a gente possa saber qual é a necessidade dele. Então, esse paciente é um paciente que precisa muito de ativos lipolíticos ou não? Então, quanto maior a camada de gordura, mais ativos lipolíticos podemos associar. Não, por exemplo, colocar uma grande quantidade de um mesmo produto, mas podemos colocar ativos diferentes e que têm ações parecidas e que potencializam o efeito. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns ativos lipolíticos, então eu coloquei alguns só para a gente ter alguma ideia, como, por exemplo, o lipossoma de girassol, o desoxicolato e a rioimina. O lipossoma de girassol são enzimas extraídas do girassol, possui ação lipolítica, pode ser aplicado isoladamente ou em associações como L-carnitina, desoxicolato, cafeína, procaína. É contraindicado para paciente com história de doença hepática, renal, síndrome do pânico, úlcera gastroduodenal, gestante, lactante, pessoas muito obesas e hipertensas. Já o desoxicolato é um sal presente naturalmente na bile, cuja uma de suas funções é a quebra da gordura durante a digestão de lipídios. Então, é um ativo que ele é muito utilizado, ele é muito bom, apresenta resultados muito bons. Porém, ele desencadeia vários efeitos colaterais, então,
o paciente ele pode sentir muita dor na região, pode aparecer alguns nódulozinhos. Então, muitas vezes são efeitos colaterais que podem ser mais evidentes, porém que são esperados. Não deve ser misturado com vitamina C, procaína e L-arginina. Essas substâncias têm baixo pH e aí vai ocorrer risco de precipitação. Porém, a biometil, eu falei para vocês que eles estabilizam o pH. E aí, por exemplo, lá mesmo tem protocolos de mesclas que se utiliza o desoxicolato com procaína e com L-arginina também. E aí, até o momento, eu nunca tive problema de precipitação utilizando mesclas da biometil. Porém, de outras empresas, acontece sim a precipitação. E, por fim, a ioimbina, que é um lipolítico, ele causa bloqueio do receptor alfa-2-adrenérgico, é contraindicado para aqueles pacientes que fazem a utilização, por exemplo, de antidepressivos, que pode potencializar ou retardar o efeito, doenças hepáticas e renais e úlceras gastroduodenal, que não é indicado. Não mesclar ioimbina com cafeína, porque a cafeína também é um potente vasodilatador e a ioimbina também. Então, aumenta muito o metabolismo, o paciente pode acabar tendo alguns efeitos colaterais indesejados, ele pode acabar sentindo mal-estar, ânsia de vômito, náusea. Então, recomenda-se não associar ioimbina com cafeína, por exemplo. Exemplos de substâncias eutróficas que você pode associar a um daqueles lipolíticos. SAC, né, que é o siloxametriol, alginato cafeína, que tem propriedade diurética, lipolítico e anti-inflamatório, firmador. É muito bom associar esse ativo, por quê? Porque de acordo com que a gordura ela vai sendo eliminada, o tecido ele tende a ficar flácido. Então, se você utiliza agentes eutróficos e firmadores, vai ser muito bom para o seu paciente também, porque ele não vai sofrer tanto com essa flacidez. Tricilinol regula a atividade do fibroblasto, aumenta a síntese de colágeno, elastina, proteoglicana, além de incorporar na estrutura molécula de colágeno, reorganizando melhor. E o silício orgânico também é muito bom, ele tem essa capacidade de reestruturar o tecido conjuntivo. Além disso, ele tem um pouco de ação lipolítica também, ele ajuda na proliferação de fibroblastos, ele é antioxidante, antifibrótico, é muito bom para celulite, estria, lifting facial, essa substância. Temos também os vasodilatadores e os venotróficos, então a gente tem aqui exemplos, pentoxifilina, ele é muito bom para ajudar também na questão da drenagem, ele promove o emagrecimento do adipócito, ele tem uma desvantagem pelos seus efeitos colaterais, que ele pode ser um pouco potencializado, e na verdade, eu acho que eu esqueci de fazer uma adaptação da pentoxifilina. Mas, enfim, nós temos também o glufomedil. O glufomedil, ele é muito bom também. Ele atua na microcirculação, promovendo vasodilatação dos capilares e difusão de outros fármacos, assim como a pentoxifilina, certo? Então, peço perdão pela descrição aqui da pentoxifilina, que não é essa, tá? A pentoxifilina, ele promove justamente a vasodilatação e ajuda na dissociação e na dispersão dos ativos na região que foi aplicado. O glufomedil, ele não deve ser aplicado na papada, porque ele potencializa rinite em pessoas que têm rinite alérgica. Cafeína é uma metilxantina alcaloide, estimulante do sistema nervoso central, vasodilatador. Ele é muito bom para mesclas de gordura localizada. Então, ele também tem ação diurética e mantém os níveis de AMP cíclico no meio intracelular, favorecendo a ação da lipólise. Temos também os anestésicos, como lidocaína e procaína. Então, a lidocaína ele tem um excelente efeito anestésico
diminuindo a sensibilidade dor momentânea. E a procaína, na verdade, ele não é um excelente anestésico. Também ficou aqui um errinho. Mas aí a procaína, ele é baixo efeito anestésico, mas aí ele ajuda muito também porque ele tem ação vasodilatadora. Aqui eu trouxe para vocês umas sugestões de mescla, né? Então, temos aqui, por exemplo, uma mescla com desoxicolato, saque, L-carnitina, que ajuda no transporte da gordura que foi quebrada e transferir ela para o local que ela precisa ir. Então, a L-carnitina é muito bom para isso. Temos a L-arginina e procaína. Essa mescla aqui é uma mescla da Biometil, por isso que eu citei ela aqui. E aí você não vai ter risco de precipitação entre o desoxicolato, a arginina e procaína. Se fosse de outra empresa, isso pode acontecer, tá? Então é grande o risco disso acontecer. Outra sugestão é você utilizar, por exemplo, a hialuronidase, porque a hialuronidase também vai auxiliar na quebra momentânea do ácido hialurônico da região, facilitando a dispersão dos ativos. E aí você pode vir também com substâncias como L-carnitina, desoxicolato. Atenção, se a dor do paciente foi insuportável durante a aplicação, você deve pesquisar se há uma lesão vascular, uma lesão nervosa, uma introdução da solução muito rápida, uma quantidade injetada excessiva. Se o seu produto foi mal diluído ou bem diluído, você tem que verificar isso. Se a injeção for muito superficial e também a temperatura do produto muito baixa em relação à pele. Então, se estiver gelado, o paciente tende a sentir mais dor. Além disso, você deve pesquisar também, né, ter muito cuidado com os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, você pode verificar o aumento da dor, no caso, de pessoas que estão mulheres que estão em período pré-menstrual ou menstrual. Em algumas regiões, os pontos ficam mais dolorosos, por exemplo, mãos, pés, joelhos. O pH ideal de aplicação de uma mescla é que ele esteja próximo ao pH neutro. Verificar o aparecimento de eritema, que é vermelhidão, hematomas. Hematomas sempre aparecem, porque nem sempre você consegue livrar o vaso. Né? Então, muitas vezes o vaso ele fica, você atinge o vasinho e aí provoca extravasamento de sangue, levando a um hematoma. Muito cuidado na asepsia da região, passar bastante álcool para que não aconteça infecções na pele, que é uma das possíveis complicações da mesoterapia, são as infecções, necrose cutânea e choque anafilático, se você não identificar um alérgeno. Então, você tem que, na sua anamnese, conversar com o paciente e verificar realmente se ele não tem alergia a algum ativo, algum produto, algum alimento, até o mesmo sabonete. O que ele for alérgico, ele tem que relatar a você. Contraindicações. A mesoterapia ela é contraindicada para pessoas que têm alergias aos medicamentos, distúrbios de coagulação, pessoas que têm, por exemplo, hemofilia, mulheres grávidas, as gestantes e as lactantes também. Então, não é indicado para quem amamenta. Contraindicações específicas dos medicamentos. Existem alguns medicamentos que vai ser potencializado, no caso, como eu falei para você, da ioibina, que não pode ser utilizada em pessoas que fazem uso de antidepressivo. Então, você vai ter que ter muito cuidado em relação a isso. E aquelas pessoas que têm fobia a aplicações com agulha, porque esse paciente ele vai ficar extremamente nervoso e vai deixar você nervoso também. Então, para tratamento de gordura localizada, você deve buscar outra sugestão para ele. E orientações após o procedimento: não expor a região tratada ao sol para evitar hiperpigmentação, principalmente quando a aplicação ela gera algum hematoma. Então, nesse caso,
Jamais permitir o paciente levar sol na região, passar bastante protetor solar, a fim de minimizar a possibilidade de mancha. Não usar roupa muito justa na região tratada, bem como cintas, no primeiro dia da aplicação, nas primeiras 24 horas. Após isso, está liberado. Não realizar nenhum procedimento estético na área da aplicação por 24 horas após a aplicação e não realizar atividade física ainda dentro dessas 24 horas. Se o paciente ele quer praticar atividade física, você recomende ele a realizar a atividade tempos antes da aplicação. Então, se ele aplicou durante a manhã, se ele realizou a atividade física durante a manhã, você faz a aplicação durante a tarde e ele só volta a fazer a atividade física com 24, 48 horas após essa aplicação. Então, aqui uma mensagem para todos vocês: jamais confunda o que você merece com aquilo que você aceita, tá? Então, você merece muito mais do que, muitas vezes, aquilo que você aceita de fato, né? Então, vamos lá, olhar cada vez mais longe. E aqui eu deixo para vocês o meu muito obrigada. E aí, você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você pode me questionar, que eu estarei aqui para responder vocês. Deixo também os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, se vocês puderem, me sigam lá. E meu WhatsApp, para qualquer dúvida eventual, qualquer contato que vocês queiram ter comigo, vocês podem me chamar lá, que eu estarei à disposição. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.